Hoje, dia 25 de dezembro, Natal, e eu sou apaixonado pelo Natal, gente. Na minha família, nós sempre mantivemos uma tradição de comemorar o Natal juntos, com uma grande festa, um grande banquete, uma grande ceia. Tem um tio meu que ele costuma dizer que ele fala assim, tem de tudo. Tem que ronca, que fuça, que berra, que cisca, que nada. E a gente faz sempre uma grande festa com muita comida, muita bebida, muita alegria. E vem parentes de fora, aqui para Presidente Prudente. Eu me lembro na época de criança, que aí junto os amigos aqui de Prudente, do pessoal que mora aqui, mais os primos de fora, e a maioria do pessoal ficava lá em casa. Então você pensa, saía criança até de dentro do vaso, de dentro do banheiro tinha criança. Lotada a casa, né? E é sempre um momento de alegria, muita festa. Geralmente as crianças estão de férias escolares, e isso já é motivo de alegria. E muita luz, muito presente, muita brincadeira. E sempre é um tempo mesmo de celebração, A celebração do Natal é muito bom. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O que o Natal nos faz lembrar, além de toda essa festa, de toda essa alegria, também especialmente do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós estamos numa série de mensagens falando sobre o Natal, e eu convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Todos acharam, amém? Amém. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar mais uma vez? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse dia 25 de dezembro de 2016, feriado em todo o território do nosso país,
feriado ao redor da maioria dos países, ao redor do mundo. Quando celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Senhor, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos dê a Tua palavra, Pai. E eu ouso a dizer que, se o Senhor não nos der a Tua palavra e a Tua presença nesse dia, em vão será todas as comemorações, tudo que fizermos, o nosso tempo aqui, Deus. Então fale ao nosso coração, toque no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Nos dê a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da mensagem é o presente, a coroa e o menino. E para isso, conversando com o pastor Rodrigo, o pastor William, eles me ajudaram aqui, nós trouxemos esses três elementos aqui. O presente, a coroa e o menino. E o primeiro deles, que eu queria compartilhar com vocês, é sobre o presente. Olha o tamanho desse presente aqui, gente, ó. Quem quer ganhar esse presente? Depois converse com o pastor Rodrigo, que é dele, tá? Eu não posso dar para vocês esse presente aqui. Depois você peça para ele. O primeiro elemento e o primeiro ponto aqui que vamos falar nessa noite é a respeito do presente. E eu queria destacar o presente como sendo o sistema religioso no qual nós vivemos, e no qual, sobre o texto que lemos, os magos representam esse sistema religioso. É os magos que vão levar os presentes até o menino Jesus, e a palavra de Deus diz que eles vêm do Oriente, muito provavelmente dos povos vizinhos ali de Israel, provavelmente da Babilônia e da Pérsia. E esses magos que não eram três e não eram reis, a palavra de Deus não diz sobre os 3 reis magos, como nós muitas vezes costumamos ouvir aí pela tradição. Não se sabe quantos eram, e com certeza eles não eram reis, isso já é mais claro. E eles representam esse sistema religioso. E diz a palavra de Deus que eles eram astrônomos, astrólogos, que olhavam para os céus e buscavam através das estrelas e dos luminares desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver a sua fé. E enquanto eles estão lendo as estrelas e os luminares, eles conseguem observar uma estrela que os guia até o menino Jesus. Até o menino Jesus. E é interessante nós notarmos que esses magos, eles eram supersticiosos e eles desenvolviam a sua fé baseado nessas superstições. E mesmo assim, Deus, através de um sinal da estrela, alcança o coração de cada um deles. E quantos de nós não vivemos como esses magos? Quantos aqui, por exemplo, não leem o horóscopo no jornal? Não precisa levantar a mão, viu, gente? Quantos aqui não dizem: se eu não pisar com o pé direito ao sair da cama, meu dia vai ser ruim? Muitas vezes nós temos a tendência de desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa fé, de forma errada, em coisas que não faz o menor sentido. Tem uma pessoa muito próxima, minha e da Luma,
que ela tem uma garagem de carros. E nós, quando fomos convivendo com essa pessoa e conversando com essa pessoa e fazendo amizade com ela, nós observávamos como ela agia para vender os carros. E ela tinha uma série de superstições. Passava açúcar na roda dos carros para vender. Colocava sal grosso nos cantos da garagem para espantar o olho gordo. E tantas outras coisas que essa pessoa fazia para ser bem-sucedida, ou para ter o favor de Deus. E aí, conforme nós fomos convivendo com essa pessoa e falando de Jesus para essa pessoa, ela foi mudando a sua consciência e mudando a sua maneira de pensar o mundo e de exercitar a sua fé, a ponto de um dia ela dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus e eu vou largar a mão de tudo isso e a minha história vai ser diferente. E hoje ela não faz mais nada disso, porque ela tem a fé em Jesus Cristo, que é o nosso provedor, é o nosso sustentador. Não precisa dessas coisas. Você crê nisso, amém? Jesus, o nosso relacionamento com Jesus que deve nortear a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família, a nossa casa. E os magos acontece a mesma coisa, quando eles se encontram com aquele menino Jesus. E eles depositam ali os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Depositam o que tem de melhor, tudo que eles têm de melhor, eles colocam diante daquele menino Jesus. Se prostram e o adoram. E a consciência deles, então, é mudada. Agora eles têm um verdadeiro relacionamento com Deus. Não de ouvir falar, mas agora eles encontraram o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que, quando eles caminhavam, voltando ao encontro do rei Herodes, Deus adverte-os em sonho e diz: mudem o caminho, eu vou guiá-los. Agora o próprio Deus guia o passo desses magos. Há uma mudança de consciência, há uma mudança de vida, há uma mudança na religiosidade. E é engraçado nós vermos que os sacerdotes, os profetas também sabiam de que o menino Jesus havia de nascer em Belém. E eles inclusive confirmam a profecia de Miqueias, mas eles não fazem a viagem até o menino Jesus. Porque muitas vezes, ou provavelmente, eles não tinham essa consciência e o desejo de se entregar completamente aos pés de Jesus Cristo, o menino Jesus. O segundo elemento que nós temos aqui é a coroa. A coroa já é menorzinha, né? Vamos ver se cabe na minha cabeça aqui, acho que cabe. Aí, ó. Ficou bom? O que você lembra quando você olha para uma coroa? Hã? Realeza, o que mais? Nobreza. Exatamente isso. A coroa nos faz lembrar poder, status. E a coroa aqui, baseado no texto em que lemos, representa o rei Herodes. O rei Herodes foi um rei
famoso na época, nos dias de Jesus. Ele era um megalomaníaco por construções, ele queria de todas as formas perpetuar o seu nome na história. E ele começa a construir obras e edifícios gigantescos. Ele constrói praticamente toda a cidade de Cesareia Marítima. Ele também reconstrói o templo em Jerusalém, porque ele quer ter seu nome lembrado por toda a história. E esse homem, ele é fascinado pelo poder, e ele quer ter poder a todo custo, e ele quer perpetuar o seu nome na história e o poder para todo sempre, na sua dinastia, foi. Engasgou um pouquinho. Ele quer perpetuar, e aí vem os seus filhos, Herodes. E ele é tão terrível com essa questão do poder, que ele chega a assassinar os seus filhos, e até a mulher que ele mais amava, Miriam, porque eles eram uma ameaça para a tomada da coroa, para tomar o poder no lugar dele. A que ponto o rei Herodes chega para perpetuar seu nome, perpetuar o domínio? E nós, nesse último ano, vivemos várias coisas que mostraram isso também para nós. As eleições americanas e esse debate que ganhou proporção nos últimos dias em todo o planeta, as discussões e os candidatos buscando o poder ser a pessoa mais importante da terra. Ou então as eleições municipais das nossas cidades no Brasil. Tanto jogo de interesse, tantas mentiras sendo contadas. Ou talvez a mais famosa, que tomou mais espaço nos jornais brasileiros durante esse ano, a Operação da Lava Jato, onde nós pudemos acompanhar muitos políticos e mega empresários sendo condenados por fazerem falcatruas para ganharem mais poder, mais status, mais dinheiro. E uma das últimas operações da Lava Jato foi denominada Operação Timóteo. E eles tem muitos cristãos na Polícia Federal, e eles usaram um versículo como tema dessa operação, Operação Timóteo. E olha só que interessante o que diz o texto bíblico. Está em 1 Timóteo 6, 9 e 10, não precisa abrir, acompanhe comigo. Os que querem ficar ricos nesse mundo caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Interessante, né? Os que querem ficar ricos nesse mundo caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos.
E nós pudemos acompanhar que essa operação investigou até instituições religiosas por estarem vinculadas com meios da corrupção. E talvez em grande escala ou menor escala, eu quero perguntar: como está você a respeito disso? Como está essa cobiça por dinheiro, poder, status? Lembrando aqui, gente, que não é pecado ser rico, né? Mas onde está o seu coração? Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Você sabia disso? Tudo que ela tem é dinheiro. E a coroa representa esse sistema de poder, de ambição, de cobiça, de desejo, de status. Como você tem jogado esse jogo? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E por último, o bebezinho feliz aqui, ó. O menino na manjedoura. Eu e a Luma postamos uma foto com a criança. Nós não estamos grávidos, viu, gente? Se alguém perguntar, não estamos grávidos. O menino Jesus, o seu nascimento, instaura um novo sistema. O sistema do amor. Ele nos ensina como devemos amar de verdade. E essa é a boa notícia do Natal e a boa notícia do Evangelho. Jesus nasceu, o menino nasceu. O Deus se fez gente, se fez carne e habitou entre nós. Esse é o significado do Natal, essa é a mensagem do Evangelho. E Ele é acessível a todos nós. E Ele faz isso por amor da minha vida e da sua vida. O Deus que não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas deixou a sua habitação celestial, a sua glória, e nasceu em forma humana, e nasceu na manjedoura, num lugar pobre e carente. Dá para acreditar, gente? O Deus que se fez menino. Leonardo Boff tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, que todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus, sendo Deus, se tornou menino. Mas só Deus, sendo Deus, se tornou menino. Estava ouvindo aquela música americana, Mary Did You Know? Maria, você sabia? Vamos ver se eu consigo pegar o neném aqui. Treinando. Maria, você sabia que você imaginava que quando você beijava o rosto do menino Jesus, você estava beijando a face do Criador do universo? O Deus que criou todas as coisas, no ventre de uma mulher, no colo de uma mãe, humilde,
necessitado de cuidado. Esse é o tamanho do amor de Deus para com a minha vida e a sua vida. E a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, que a fraqueza de Deus é muito mais forte que as fortalezas humanas. Deus, o menino que nasceu numa manjedoura, a manjedoura pode ser o meu coração, o seu coração. Será que tem espaço para o menino Jesus nascer aí na sua vida, seu coração? E para encerrar, eu gostaria de ler o texto do ator e apresentador Marcos Mion. Ele escreveu esse texto no Natal, no último Natal, no Natal do ano passado. E teve mais de 160 mil curtidas. E ele diz assim no seu texto, acompanhe comigo, preste atenção. Quanto mais eu leio para os meus filhos sobre a história do menino Jesus e de toda a sua sabedoria, mais eu a identifico dentro da minha própria casa. Não apenas os discípulos, mas todos que o conheceram, chamavam o menino Jesus de mestre. Mestre não é um título que alguém atribui a si mesmo. O mestre nasce da capacidade do interlocutor de reconhecer a sabedoria quando entra em contato com ela. O mestre, para existir, por mais sábio que seja, depende da humildade daqueles ao seu redor, de se reconhecerem numa posição de inferioridade, de aprendiz. E é assim que eu me sinto, humilde e extremamente feliz, de dividir o meu dia a dia com uma criança que ilumina e engrandece todos ao seu redor. Todos já me viram falar publicamente que eu me sinto abençoado e extremamente feliz por ter sido escolhido por Deus para ser pai de uma criança, um autista, ou como eu prefiro dizer, guardião de um anjo, o meu filho Romeu. Sempre que faço algum post, aparecem centenas de pais comentando e dividindo o mesmo sentimento de gratidão a Deus, como se fosse um clube que quem não faz parte secretamente agradece e não consegue nem começar a entender por que aquelas pessoas são tão gratas por fazerem parte dele. Afinal, como que na prática meu filho me faz tanto bem? Como uma criança que aparentemente tem dificuldades consegue me ensinar? Como eu falei acima, parte da minha capacidade de identificar a sabedoria e transformá-la num aprendizado. Vou contar o que aconteceu nesse Natal e qual foi a lição que ele nos deu. Como de costume, pelo final de novembro, eu e a minha esposa Suzana juntamos os 3 filhos para fazerem a carta do Papai Noel. Eu quero infinito Legos, disse o Stefano. Calma, eu já tenho a minha lista separada em imagens do iPad, disse a Doninha, lembrando da quantidade razoável de grandes presentes que ela já tinha separado entre borrachas da Hello Kitty, um tênis da Nike, além de várias outras coisas de marca e de menina que ela tanto gosta. Resumindo, 2 listas extensas e extremamente comuns para crianças que convivem no mundo tecnológico, repleto de marcas, com demandas que eu considero ridículas de consumismo,
propagandas em todo lugar, aquela maldita sensação que eu odeio, causada na escola, que é necessário ter para existir. Sensação que lutamos muito contra dentro de casa, enchendo as crianças de autoconfiança e dando centro para elas saberem que o que interessa na vida não são as coisas que o dinheiro compra, mas o que, por motivos óbvios, sempre cerca qualquer criança hoje em dia, ainda mais na época de Natal. Até que chegamos no Romeu e indagamos o que ele gostaria de ganhar do Papai Noel. Uma escova de dentes azul. E agora chegamos no ponto crucial desse texto. Se você dá risada com a resposta dele e pensa que o menino autista realmente está fechado no seu mundo e não se conecta com a realidade, que é o filho de um artista de TV e poderia pedir qualquer coisa no mundo que ganharia, ou mesmo que é burro porque só pediu uma escova de dentes, esse texto não vai fazer sentido algum para você. Pode parar por aqui, você não consegue identificar o ensinamento quando se depara com um. Suzana e eu instantaneamente ficamos emocionados com aquela resposta. No meio de tanto consumismo, numa época em que virou símbolo, o consumismo, o nosso mestre, sem saber, sem ter a consciência externa do que estava fazendo. Afinal, a sua sabedoria é nata e é orgânica e instintiva. Colocou os nossos pés no chão, nos remontando com os verdadeiros valores do Natal. O que realmente vale nessa vida? Essas coisas materiais vão com o tempo, quebram, ficam velhas, obsoletas, tornam-se um lembrete vivo de como nós jogamos dinheiros pela janela, adquirindo valores que jamais nos interessam. Não serei hipócrita de dizer que não é saudável comprar brinquedos de presentes. Não é isso, sou totalmente a favor de usar o ato de compra como recompensa e até educação infantil, inclusive de valores morais. Mas o fato é que existe um grande exagero nas proporções de consumo nos dias de hoje, como mencionei explicando os pedidos dos meus 2 outros filhos. Ainda perguntamos para ele se ele não queria mais nada, um bichinho de pelúcia que ele tanto adora, um iPad novo, que para quem não sabe é uma das ferramentas mais poderosas de comunicação entre os autistas com o mundo exterior, mas ele foi categórico: uma escova de dentes azul. É isso que eu quero ganhar do Papai Noel. Até que finalmente chegou o dia do Natal. Fizemos a comemoração na véspera e deixamos os cookies feitos em família na varanda para o bom velhinho. E todos foram dormir muito ansiosos com a visita do Papai Noel na madrugada. Não preciso nem dizer que às 5 horas da manhã já ouvi o Tefo rasgando os papéis de presente. Levantamos para acompanhar e viver com eles esse momento mágico que a data nos traz, pois a crença real do Papai Noel não é eterna e hoje em dia acaba cada vez mais cedo. E enquanto Tefo e Doninha pareciam 2 demônios da Tasmânia, envoltos em presentes e embrulhos, abrindo mais um, e mais um, Romeu assistia tudo de longe, com um certo grau de tensão no ar. O Papai Noel trouxe a minha escova de dentes azul? Ele perguntava. Sentindo o que eu identifiquei como um certo medo de frustração. Uma real incerteza se ele ganharia aquele único e tão valioso presente. Lembrem
que isso foi na manhã do dia 25, quase 2 meses depois do dia em que eles escreveram as cartas. E essa ainda era sua única vontade, seu único desejo de Natal. Conduzi Romeu até a árvore e deixei identificar o presente com o seu nome. Fico emocionado ao lembrar, mas ele abriu o embrulho com tanta expectativa, uma ingenuidade e um doutorado em desapego, que quando o último pedaço de papel revelou a sua escova de dentes azul, ele foi tomado de grande emoção. Abaixou a cabeça, num alívio, e se atrapalhou de tão forte que essa emoção veio. Sim, ele chorou. Chorou de alegria, inundado pela mais pura e bela emoção. Eu e Susana choramos juntos. Tão pouco, um presente tão simples. E aí me deu um estalo. Mestre. Entendi que era algo muito maior do que uma simples escova de dentes azul. Ali naquela emoção, naquela pureza, naquela humildade, e acima de tudo, naquele desapego, tive a minha maior lição de Natal. Obrigado, mestre, por mais uma. Te amo, papai. O que o Natal te faz lembrar? Futilidades, presentes, religiosidade vazia, ou te faz amar mais a Deus e agradecer pelo menino que nasceu para nos salvar? O Deus que se fez gente e quebrou todos os paradigmas, quebrou os paradigmas da religião, quebrou os paradigmas do poder e quebrou os paradigmas do amor, porque o próprio Deus se fez gente e nasceu entre nós para nos amar e se relacionar com a gente. Eu quero orar com você e a gente vai cantar uma música. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. O presente, a coroa e o menino. Que essa mensagem desperte maior amor nas nossas vidas, por Jesus Cristo. O Deus que se fez gente, o Deus que se fez menino, e nasceu na história, e nasceu para cada um de nós, e qualquer um que ouvir essa mensagem, ele pode nascer também na sua vida, na sua história, pode te salvar, te transformar. Ele é real, Ele vive. E o Natal é essa bela e velha história, que em Cristo há perdão para todo pecador, e com Ele eu fui feliz e serei para todo sempre, todos nós. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor se fez menino e nasceu da Virgem Maria, e o Senhor mudou toda a história, o Senhor quebrou todos os paradigmas, e o Senhor nos mostrou o que tem valor de fato na vida. Deus,
Receba as nossas vidas, o nosso louvor, o nosso culto de adoração ao Senhor nessa data, Pai. Nós queremos comemorar aquele que nasceu, o Salvador Jesus Cristo, que se relaciona com a gente e nos ama com amor incondicional. Nos perdoa, Pai, por às vezes colocarmos tantas coisas e esquecermos do que realmente tem significado na vida. Nós queremos Te amar, Pai, cada dia mais. Toda a terra, todos os povos se renderem em adoração ao único que é digno de receber toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Receba, Deus, a nossa oração nessa noite, e os nossos corações entregue no Teu altar, Pai. Faça o que o Senhor quiser nas nossas vidas, Deus, e nós seremos felizes com o Senhor ao nosso lado. Vamos cantar?